Olá, amigos da TV Cidade. Mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Cidadania, falamos de assuntos do cidadão. Qualidade de vida é que todo cidadão deseja. Quando se escolhe uma cidade para morar, se busca qualidade de vida. Para ter qualidade de vida, temos que exercer a cidadania. E nada melhor do que exercer cidadania buscando os direitos, através das leis, se resguardando com bons advogados. E hoje nós temos aqui o representante maior da nossa cidade, que é o presidente da OAB, nosso amigo Maurício Bianchi. Doutor Maurício, obrigado, Câmara 3, por seu primeiro oi inicial. Se quiser tirar a máscara, fica à vontade. Estamos mais distância. Isso. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, Glacir, de estar aqui, parabenizar a TV Cidade aí pelo excelente trabalho que tem feito na nossa comunidade, divulgando o que acontece aqui, trazendo questões reflexivas para a comunidade e também, principalmente, por fazer essa parceria com a OAB, de realizarmos em conjunto aí um programa específico para assuntos relacionados à área jurídica. Então, é uma parceria que começou há pouco, tem dado certo e temos a certeza de que vamos ter muita prosperidade. Muito bem, esse programa está com uma grande audiência. Por quê? Porque traz esclarecimentos para o cidadão que às vezes ele tem aquela dúvida, mas não tem quem consultar, acha que é difícil, né? Exatamente. Então eu acho que é um bom momento e a pluralidade dos assuntos também está muito boa, né, doutor? É isso aí. O pessoal tem se revezado e cada um traz um assunto, né? Exatamente. Muito bom. E a dificuldade que os advogados também enfrentaram na pandemia, em função de vários fatores, né? De falta de audiência, travou tudo nesse ano e pouco, né? A classe também é uma classe que sofreu bastante, né, doutor? Com relação a não ter os seus recursos no dia a dia, né? Bom, Glacir, eu sempre comento, quando começou a pandemia em março do ano passado, nós já havíamos passado por períodos conturbados na advocacia. Períodos conturbados que eu digo é que de paralisação das atividades. Nós tivemos, antes da pandemia, 60 dias de greve dos servidores, em que a justiça ficou praticamente parada. Aí parou mesmo, né? Parou mesmo. E encerrando-se esse prazo, iniciou-se as férias forenses, né? Então, encerrou a greve na metade de dezembro e em janeiro já iniciou-se as férias forenses, ou seja, o trabalho foi retomado no início de fevereiro e chegamos no dia 20 de março com a pandemia aí paralisando as atividades jurisdicionais aí em todo o país. E essa paralisação ela vem afetando consideravelmente, eu digo afetando porque ainda não estamos diante de uma solução em relação a isso, e passamos agora há poucos meses por várias semanas de bandeira preta, inclusive, em que sequer os foros estiveram abertos aí no nosso estado. Eles trabalhavam online? Uma parte, né, conseguia trabalhar de forma remota, mas o trabalho ele foi evoluindo de maneira muito lenta durante esse período. O judiciário em si, né, segundo as informações do tribunal, não parou, né, porém nós verificamos que a atividade jurisdicional ela foi muito comprometida com essa pandemia. E para piorar ainda mais a situação, na semana passada, já na segunda-feira, tivemos uma paralisação completa dos prazos, ou seja, encerrou-se a bandeira preta e no encerramento da bandeira preta fomos surpreendidos com a suspensão dos prazos e a paralisação das atividades jurisdicionais no estado do Rio Grande do Sul. E aí quando eu falo na justiça comum, né, no fórum, não na Justiça do Trabalho e nem na Justiça Federal, mas na Justiça Comum, em função de uma invasão de hackers que comprometeram todo o sistema
da tecnologia da informação e da informática do Tribunal de Justiça. E estamos até hoje com as atividades paralisadas, em que o tribunal vem tentando reverter esse problema, e enquanto isso os prazos processuais estão parados, e isso vem afetando consideravelmente a atividade jurisdicional. Então isso é uma preocupação muito grande que nós temos, e também porque o advogado ele muitas vezes depende da atividade jurisdicional. Eu diria que a grande maioria depende da atividade jurisdicional, e para isso precisa que os processos andem. E essa lentidão nos processos ela tem afetado consideravelmente os advogados como um todo. Lentidão essa que eu acabei de falar com o Pascoal aqui. O processo dele está 14 anos no fórum local aqui, né? Então são coisas assim que é inadmissível para o cidadão comum que depende de uma decisão, às vezes, ficar esperando anos e anos para decidir uma coisa que, de repente, com mais agilidade, daria para ficar feliz, né? Você falou que as férias forenses começam quando? Começam sempre no início de janeiro. Início de janeiro. Então, um mês, janeiro, todo mês de janeiro. Dezembro já é meio a partir da metade de dezembro, praticamente. Né? Dia 15 de dezembro, 15 de dezembro já... as atividades elas começam a paralisar. Né? Então, e assim, Maurício, o que tu atribui isso? Assim, são pessoas concursadas de alto grau de conhecimento, que é um processo difícil até de ser escolhido ali, né? Sempre se diz que o judiciário tem uma verba garantida que não é pouca, né? Que o Estado, independente de atrasar funcionário ou não, ele repassa para o judiciário, né? O que tu atribui essa morosidade? Qual é a dificuldade que existe ali, assim, que tu vê? Bom, me parece, Glacir, que um dos grandes problemas, isso já foi reportado, né? Não sou eu que falo, isso aí vem até inclusive do presidente estadual da OAB e de outros colegas que conhecem a fundo a questão. O nosso estado, a justiça estadual do nosso estado, ou seja, a justiça comum, a do fórum aqui, ela é administrada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E o Tribunal de Justiça é um dos estados mais atrasados no Brasil em termos de implementação do processo eletrônico, ou seja, da virtualização da justiça. Ou seja, jogar os processos físicos, transformar os processos físicos, que são em papel, em processos digitais, né? Isso facilitaria muito e faria com que na própria pandemia a maioria dos casos e os processos que estão tramitando de forma eletrônica não parassem. Então hoje nós temos de 2 a 3 milhões de processos físicos, ou seja, em papel, que deixaram de movimentar e andar em função do quê? Em função de serem de papel. Se tivessem sido transformados para o formato eletrônico, ou seja, digital, isso não teria acontecido. O processo ele teria andado certamente com uma agilidade maior, e essa é uma falha muito grande na nossa visão da administração da justiça no nosso estado, que foi de certa forma lenta e pecou, vamos dizer assim, em relação comparativamente a outros estados, fazendo com que os nossos processos ainda tivessem no papel. E se o processo é físico, para eu movimentar o processo, eu preciso pegar o processo. Para pegar o processo, o fórum tem que estar aberto. E nós passamos agora, né, 5 meses em bandeira preta em que o fórum ficou fechado. Períodos anteriores em que não havia bandeira, o fórum permaneceu fechado. Um ano perdido. Um ano praticamente perdido. Né? E aí, eu só para complementar e fechar, eu não atribuo... os servidores aqui de Farroupilha, o juiz daqui de Farroupilha, eles não têm responsabilidade em relação a isso. Sim, é o eles estão aí para trabalhar. O problema é o sistema.
né? E muitos servidores já me confidenciaram que estariam loucos para voltar a trabalhar, mas não conseguem. Sim, sim. Né? E uma coisa, né, Maurício? Quem está falando é o advogado Maurício Bianchi, mas você está representando uma categoria, você não está falando por si. Exatamente. Está falando por quantos advogados na cidade hoje? São 300? 350 a 400 advogados. Então imagina quantas ligações eu acho que tu recebe por dia reclamando de um assunto ou do outro, e que tu também não tem força para resolver determinadas Exatamente. coisas. Né? A gente consegue mobilizar a comunidade, mas a nossa força, né, sozinho nós não fizemos nada. Não adianta. Né? Então, mas eu acho que a OAB a OAB estadual tem feito um papel muito importante no sentido de despertar na sociedade essa importância de mudar esse cenário, e tanto é que há poucos dias a OAB realizou um ato estadual, né, que teve uma repercussão nacional, que até já foi divulgado na TV Cidade, e que inclusive gerou até uma audiência com o presidente do Supremo, que também é presidente do CNJ, o ministro Fux, para tentar modificar e sensibilizar o CNJ acerca das dificuldades que a jurisdição aqui do Estado está passando. Esse movimento foi aquele em frente aos fóruns, né, pedindo a reabertura, é isso? Não foi em frente aos fóruns porque nós... Mas com o veículo, aqui aconteceu isso, né? Isso há um tempo atrás. Mais tempo. Exatamente. Agora, esse ato que foi realizado recentemente, né, ele mobilizou não só a OAB, mas a sociedade, teve o apoio da sociedade. Várias entidades. Várias entidades apoiaram, inclusive entidades aqui de Farroupilha, né, que fizeram com que esse movimento ganhasse corpo. E nós precisamos fazer com que o judiciário desperte para essa importância, porque a atividade jurisdicional ela não pode parar, é um direito essencial. O direito à justiça. Tanto para o empresário como para o empregador ou como empregado, para qualquer né? pessoa física. Eu diria que principalmente as pessoas físicas que estão em dificuldades, né, financeiras, que têm o seu direito sendo pleiteado na justiça e que depende muitas vezes da solução daquele processo, daquele litígio, para poder ter inclusive o direito à sua subsistência. Exatamente. Então isso tudo vem sendo prejudicado por essa pandemia, e a OAB como um todo ela realizou esse ato para tentar despertar a importância desse assunto e fazer com que as autoridades competentes tomem providências para que isso se solucione o quanto antes. A OAB estadual aqui, atualmente é o Breyer, o anterior era o Cláudio Lamacchia, né? Que foi presidente nacional. Nós fomos muito felizes na escolha, né, Maurício, desses últimos presidentes, né? É gente que vai à luta, que bota a cara, né? A categoria está satisfeita com esses dois últimos aí, com certeza. Não lembro dos outros, né? Sim. Com a gestão do Cláudio Lamacchia, quando ele assumiu, houve uma mudança drástica no tratamento da OAB em relação aos advogados. Que legal. Né? A OAB ganhou muito com a presidência do Cláudio Lamacchia, tanto é que o excelente trabalho que ele realizou o galgou ao cargo de presidente nacional da OAB. E o substituto dele é o substituto dele foi o Ricardo Breyer, que já está no segundo mandato, fazendo um excelente trabalho, ao nosso ponto de vista. Claro, teve duas vezes determinadas, já em Farroupilha, né? Muito mais, já né? teve várias vezes aqui em Farroupilha, e tem sido um presidente muito aberto às subseções do interior, diferentemente do que se ouvia em gestões anteriores, que a advocacia era muito privilegiada na capital, em que o interior ele ficava relegado a um segundo plano. E isso, com o Cláudio Lamacchia, acabou mudando radicalmente, e esse trabalho, esse espírito colaborativo, ele vem tendo a sequência através do trabalho do presidente Ricardo Breyer, que na nossa visão tem realizado um excelente trabalho dentro, claro, das limitações aí do cargo. Né? E o Lamacchia foi presidente nacional. Presidente nacional. E
E ele passou para o atual? E aí ele foi sucedido pelo atual. Ele passou, eleição, né? Isso, eleição. Quem é que elege o presidente nacional mesmo? É uma boa pergunta. O presidente nacional, ele é eleito por conselheiros estaduais. Então, cada estado tem 6 conselheiros, né? E esses conselheiros, eles são, na verdade, têm direito a votar e eleger. Mas a gente sabe que existem acordos, né, de cavalheiros para que cada gestão seja assumida por uma região, né? O que é justo. O que é justo, exatamente. Então, o que não é justo é ter um defensor do petista agora lá, né? E na última gestão nós tivemos, eu posso dizer aqui, um insucesso. Sim, né? O Brasil sabe disso. De termos o presidente de Minas, se não me engano, de São Paulo, que iria assumir o cargo, e ele abriu mão, aí o de Minas também abriu mão, que era da região, e acabou assumindo o Felipe Santa Cruz, que de santo não tem nada. Como todos sabem, nós não concordamos com a forma como ele vem representando a OAB em nível nacional, utilizando a entidade, na nossa visão, com diretrizes políticas, pessoais. Né? Interesses pessoais, tanto é que, se não me engano, agora ele vai se candidatar a governador do Rio, né? Nossa. Então nós vemos que ele não atuou em benefício da advocacia, ele não atuou em prol dos interesses dos advogados, e sim manejando o seu cargo de acordo com os seus interesses particulares, o que tem gerado um inconformismo muito grande, não só da nossa subseção, externado diversas vezes pelo presidente Ricardo Breyer, inclusive recentemente um programa de muita audiência, mas também de inúmeros outros presidentes de outros estados. Não dá para pedir o impeachment dele? E um dos motivos justamente é essa atuação política, né? O trânsito, a forma de condução da entidade de uma maneira partidária e direcionada. Ao contrário, por exemplo, do presidente Breyer, né? Que em momento algum se posicionou ou externou qualquer palavra numa linha político-partidária. O que vem nos elogiar e fazer com que a OAB estadual seja uma referência, aí, não só para nós, mas no Brasil todo. No Brasil todo, né? É uma coisa assim que a justiça, estamos falando de advogados, do direito de advogado, mas se o advogado está bem, ele está representando quem? O cliente, né? Que é o principal, o produto final é a satisfação do cliente, né? Exatamente. Então, se o advogado não pode exercer com tranquilidade, o cliente que está sendo prejudicado, que é o cidadão, né? E o STF, Maurício, que se fala hoje todos os dias no STF, na Constituição, na invasão dos poderes que não poderiam, né? Assim, a OAB tem discutido isso internamente, com certeza, algum pensamento vocês têm, né? Para que rumo que nós vamos tomar isso? Tu tem, assim, uma bola de cristal aí para... É difícil, Glacir. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, falando em inter-relação entre os poderes, porque o Brasil, né, como qualquer democracia, ele é regido pelos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. E, na verdade, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, de um modo geral, está ocorrendo uma interferência muito grande por parte do poder judiciário, quando eu digo poder judiciário é do Supremo, né? Em aspectos que, no nosso ponto de vista, não seriam atribuições do poder máximo da justiça do Brasil. E aí, esses dias, só para citar como um exemplo, eu vi uma reportagem em que o ministro Lewandowski estava cobrando do governo federal, do executivo, por que foram enviados tantas vacinas e não uma quantidade maior para um estado tal. Então, me parece que isso não é atribuição do Supremo Tribunal Federal.
Qual é o papel essencial e primordial do Supremo Tribunal Federal? É ser o guardião da Constituição. Isso não tem nada a ver com a Constituição, né? Isso é coisa do Executivo, né? Exatamente. E nós vemos de uma forma bastante gritante a atuação de determinados ministros do Supremo na defesa de pessoas, né? Ou na defesa de situações que nos parecem totalmente esdrúxulas. Veja, por exemplo, eu cito o caso do julgamento do Lula. O Lula não foi inocentado, mas foram anulados processos muito bem instruídos, desde a primeira instância, julgados lá pelo juiz Sérgio Moro, que posteriormente foram confirmados por desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadores qualificadíssimos. Que é um tribunal acima do Moro. Tribunal acima do Moro. Depois foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que foi referendado. 3 vezes julgado. 3 vezes. E depois foi para o Supremo, que também referendou essas decisões. E aí, pasmem, 3 anos depois, 4 anos depois, por uma decisão monocrática de um ministro específico, num caso específico, foram anulados todos os atos processuais desde o seu início, toda aquela instrução probatória. Por isso que tinha que ser julgado em Brasília, né? Exatamente. E como é que fica isso, Maurício? A partir do momento que começa tudo de novo em Brasília, mas aí, não tem um prazo que... Exatamente. Esses processos, Glacir e telespectadores, eles estão correndo o risco de prescrever. Em função do presidente Lula ter uma idade avançada, a prescrição ela corre mais rápido. Então é grande as chances de prescrição desse processo. Ou seja... E aí nós vemos do outro lado o ministro Moro, né, sendo considerado suspeito. Em cima de provas roubadas, que nem auditadas foram. Em cima de provas que nós nem sabemos de onde saíram, provas obtidas através de um hacker, que nós não sabemos nem a veracidade dessas provas, e tendo uma ministra, Carmen Lúcia, que já havia votado contrário à suspensão e mudou o seu voto. Nossa. Né? Então, isso faz com que a justiça caia em descrédito perante a população. Então, isso é muito grave. Os poderes sendo questionados atualmente pelo povo, né? Exatamente. Nós tivemos agora no dia 1º de maio, no Rio Grande do Norte, as pessoas fizeram fotos de 2 metros de altura dos ministros do Supremo e jogavam tomate neles, né? Isso é uma vergonha mundial, né, Maurício? Isso coloca em xeque a credibilidade do Poder Judiciário. Né? De Supremo para nós hoje não tem nada, né? Exatamente. Por isso, para que seja modificado, isso teria que mudar a Constituição. Por exemplo, assim, o cidadão comum, leigo, que poucos conhecimentos tem, no mínimo, os indicados teriam que ser juízes de carreira, né? No mínimo, né? Em outros países é assim, né? Em muitos casos, né? Nos parece que eu entendo que a formatação das indicações ela não está errada. O que acontece? O presidente da República, ele indica um cidadão que tenha notório saber jurídico... Que não é o caso de alguns. Aí veja bem, Glacir, veja bem. Um cidadão que tenha notório saber jurídico, esse cidadão ele tem que passar por uma sabatina no Congresso. Exato. Para demonstrar que tem aptidão para o exercício do cargo. Né? E se passar por essa sabatina, ele assume o cargo. Agora eu lhe pergunto o seguinte... Será que o ministro Dias Toffoli ele pode ser considerado uma pessoa que tem reputação ilibada e notório saber jurídico? O que ele fez antes de ser isso? É a pergunta básica. Como será que foi a sabatina do Senado? É isso aí. Né? Então, o problema, o sistema, ele é bem posto.
O problema é a aplicabilidade do sistema. Mas se tivesse juízo de carreira, não seria mais assim por exemplo, uma maneira de vincular uma pessoa de realmente notório conhecimento, no mínimo? Porque o que eu vejo ali, advogados do PCC, que nem outras coisas mais ali, né? O cara vira ministro, quer dizer, qual é a base para defender o cidadão que esse advogado vai ter, né? Agora eu lhe pergunto o seguinte, qual é a diferença de um advogado, né, e de um juiz que vende sentença, que muitas vezes vende sentença, ou vamos pegar aí o próprio ministro último que foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Foi o ministro que, quando estava no Tribunal Regional Federal, julgou lícita a licitação de 8 milhões lá pelo STF, e que estava incluída a compra de lagostas, né? Então nós vemos o seguinte, o problema não é a qualificação da pessoa, o fato de ser um juiz não quer dizer que ele vai ter mais conhecimento, uma reputação mais ilibada do que um advogado, normal, né? O importante é que seja a pessoa que tenha um excelente conhecimento jurídico, tenha uma reputação ilibada e tenha uma carreira para demonstrar que tem conhecimento para sentar naquela cadeira. Daí nós caímos na mesma coisa de sempre, a famosa base aliada. Se a base aliada que defende o governo está comprada, né, eles vão lá e avalizam qualquer nome, que foi o caso do governo Lula, né, que esses aí foram os piores na história do Supremo, né. Eu me lembro lá, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, de Paulo Brossard de Souza Pinto, né, eu conheci ele pessoalmente, o cara entrava assim, e veio o ministro, aí veio, né, cara, era um respeito, né. Hoje, o cara tem todos os apelidos, cada um tem um apelido, principalmente pelo Roberto Jefferson, né? Ele se diz tudo que quer e não fizeram nada com ele ainda, né? E aí eu diria o seguinte, Glaucir, as instituições, elas se perderam. Exatamente. Esse é o As instituições perderam a sua credibilidade. Esse é o principal. Eu me lembro, há 35 anos atrás, você conhecer um deputado... Sim. Né, um deputado federal era uma autoridade. Né? Qual é o crédito hoje que tem um político? Estou generalizando, né? Sim, não. A maioria... Tem políticos muito bons. Sim, mas é minoria, infelizmente. É minoria. Tem políticos muito bons, mas infelizmente é a minoria. E aí os bons acabam pagando pelos maus. Ontem me chegou uma foto ali da Câmara de Vereadores, onde tem nos fundos tem uma placa bem grande. É uma placa, sei lá, 2 metros por 5, né? Estacionamento exclusivo para os vereadores da Câmara de Vereadores. Nós elegemos políticos e eles criam benesses para ele que quem os elege e os paga não tem. Então, isso é aqui na cidade, né? Aí, se a gente for para os deputados estaduais, para os deputados federais, enfim, né? As pessoas que são eleitas, eles vão fazendo lei para eles mesmos e nós não podemos fazer nada, né? Então é uma coisa assim que a gente teria que passar meio que um rolo assim, meio daqui, ali, lá, né, Maurício? Essas benesses, assim, eu acho que é só como tu diz, com mobilização, com o povo indo lá, protestando, senão eles não se mexem, né? Exatamente. É uma pena. E a gente vê o seguinte, eu acho que o Brasil também, de uns anos para cá, ele perdeu a referência em termos de importância da credibilidade, importância do agir corretamente. Eu já vi muitos casos de pessoas dizendo, se o presidente rouba, por que eu não posso roubar? Né? Eu já vi de pessoas com relativo grau de conhecimento falar isso. Então, se você ouve todos isso de uma pessoa, se você vê dessa forma, né, você vê que os valores estão deturpados. Né? Já se usa, né, que todos roubam. Todos roubam, então está errado. Tem que prender, tem que ser julgados. Exatamente. Né? Porque o dinheiro que é público, já diz, é público de todos, né? E não de ninguém, né? Que os políticos às vezes...
É triste, né, Maurício? Por incrível que pareça, 30 minutos de bate-papo passa rápido. Passa né? Nós deixamos alguma coisa de fora? Eu acho que não. Acho que é isso aí, né, Maurício? Da nossa parte, agradecendo mais uma vez essa parceria com a OAB, que é muito respeitada e participa de... Quantas comissões tem? Tu te lembra de cabeça? Olha, são muitas. Aí nós temos, eu não sei precisar o número de comissões, Mas são muitas. mas nós temos, além das comissões, representações dos conselhos municipais, né, comissões estaduais. Ao todo, Glacia, nós temos mais de 80 pessoas, 80 advogados envolvidos em comissões e em conselhos. Então isso é importante. E voluntariamente, né? Voluntariamente, não recebem nada para isso, né? E aí eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os colegas que fazem parte desse sistema, que contribuem valorosamente para que a gente continue exercendo a nossa atividade, fazendo com que a OAB tenha a respeitabilidade que tem no nosso município e na região. E isso é porque o advogado e a advogada o fazem respeitar. Fazem merecer o respeito. E é por isso que a OAB ela ganha um papel muito importante, não só na defesa dos advogados e advogadas, mas também na defesa da cidadania, da sociedade como um todo. A OAB está sempre alerta a verificar a eventual violação de direitos, e é por isso que estamos aí cumprindo essa missão e temos a certeza aí de que temos o apoio da comunidade como um todo. Parabéns mais uma vez.